Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Vamos iniciar novamente nossa aula para o quinto ano. A propede que vocês peguem aí, né, o livro de vocês. Vamos abrir aí esse livro na página 70 do livro de vocês. Fizemos a atividade, né? Estudamos na aula passada sobre ainda mais umas questões de verbo. E foi bem interessante descobrir o uso de algumas terminações do verbo, então de algumas escritas. E aí a gente agora vai dar continuidade, né, com a correção dessa atividade, que é de fundamental importância. A Pro sempre bate nessa tecla, sempre defende o posicionamento de vocês fazerem a atividade em casa e corrigir comigo no início da aula. Isso permite que vocês tirem dúvidas nesse processo, né? Percebam onde erraram, corrijam esse erro e, consequentemente, a gente não volta a fazê-lo. Então, bem aqui no 12, né, diz assim: siga o exemplo usando o imperativo afirmativo. Né? A gente sabe que tem dois imperativos. O imperativo é o que, Progil? É quando a gente utiliza o verbo dando ordens. Então, quando eu utilizo essa ordem com a presença do não, esse imperativo é negativo, e quando eu somente dou a ordem, é o imperativo afirmativo. Então tá assim, ó. No exemplo fala, ele fala só a verdade. Fale somente a verdade. Então tem uma frase que não está no imperativo e ele quer que a gente transforme essa frase no imperativo, né? Utiliza esse verbo no sentido de dar uma ordem. Então a letra A diz, ele bebe toda a água. Então como que a gente pode transformar isso numa ordem? Beba toda a água. B, ele paga a promessa. Então a ordem será, pague a promessa. Leia essa dica de como economizar água. Então, no 1, diz assim, ó. Feche a torneira ao escovar os dentes. 2. Não tome banho demorados. 3. Mantenha a válvula da descarga do vaso sanitário sempre regulada e não use o vaso com lixeira ou cinzeiro. 4. Conserve os vazamentos, né? Conserte os vazamentos o quanto antes. Aqui, deixa eu circular aqui para vocês. A gente tem exemplo, né, de um texto injuntivo, né, de uma tipologia textual injuntiva. Por quê, Pro? Lembra que quando a gente estudou, né, a tipologia dos textos injuntivos, a Pro disse que a presença dos verbos no imperativo era uma das características desse tipo de texto. Então percebam que todas as palavras que estão em negrito, que essas bem escuras, nesses procedimentos, dão ordem para vocês, fazem procedimentos, aconselhamento, né? Dão ordem aí, que é uma das funções dos textos injuntivos. Qual é aí o nosso objetivo? É ensinar esta pessoa a conservar a água. Então percebam que todos os verbos utilizados, eles dão ordem. Feche, tome, mantenha, conserve. Então pergunta-se sobre isso. Quais dessas recomendações você já segue? Então a resposta pessoal, né? Eu acredito que todo mundo que tenha consciência utiliza todas as 4. Então, não vai interferir, é de acordo com vocês. Quais você pode seguir, passar a seguir? Então, se nessas 4 opções tem algumas que vocês ainda não fizeram, então vocês podem utilizar essa para, a partir de agora eu vou fazer isso também. C. Em que modo estas estão conjugados os verbos destacados? Tem dúvida ainda, gente? Qual é o modo aí que está sendo conjugado o verbo destacado para vocês? Com certeza a gente vai dizer que é no modo imperativo. E podemos colocar entre parênteses imperativo afirmativo e imperativo negativo, porque tem aí um procedimento que diz não tome, né? Então, quando eu digo não tome, eu estou dando uma ordem negando. Então, coloquem aí escrito na letra C imperativo e entre parênteses a gente vai colocar afirmativo e negativo. D. Usando pelo menos um verbo nesse modo, crie
mais uma dica de economia de água que crianças e jovens podem seguir. Então, a gente poderia dizer, como exemplo, vocês vão deixar que vocês fizeram, mas se porventura não fizeram, a Pró vai dar aí um exemplo para vocês. Poderíamos criar assim, ó. No banho, feche a água enquanto se ensaboa. É mais um exemplo que a gente pode criar utilizando um desses verbos lá de cima. Terminamos aqui essa parte, vamos aqui falar sobre agora as terminações que a gente aprendeu na aula passada, né? Essa daqui utilizada quando a gente se refere ao passado, essa utilizada quando se refere ao futuro. Então, leia as frases e responda. Os alunos apresentaram um trabalho na última sexta-feira. Em que tempo verbal está conjugado o verbo destacado? Passado, né? Ou pretérito. Tanto a palavra passado como pretérito são sinônimos, significa a mesma coisa. Os alunos apresentarão o trabalho na sexta-feira que vem. Então, na letra B, como termina com ão, eu vou dizer que está no futuro. C. Compare as duas formas. Qual é a diferença entre elas? Então, eu posso dizer que apresentaram termina com rã, com M, e apresentarão termina com ão. Então, essas são diferenças que a gente pode destacar aí. Posso dizer ainda mais. O verbo que termina com ão está no passado, o verbo que termina com ão está no futuro. 15. Complete os espaços com o verbo entre parênteses. Observe o tempo verbal pedido, indique e fique atento à grafia final dos verbos. Então, é o que a Pró sempre fala. As duas formas podem ser usadas. Significa que se eu usar o verbo com am, ou ão, a, tio e o, nenhuma das duas formas está errada. O que torna elas erradas, quinto ano? Quando eu não sigo a regra que eu preciso seguir. Então, se eu escrevo uma frase que me dá a ideia de passado e esse verbo eu coloco com ão, acento, né, com acento tio, claro que vai estar errado porque a proposta daquele verbo está sendo empregada errada. Então, percebam que quem transforma este verbo de forma errada é o como você emprega. Então, o primeiro, na letra A, pede para a gente pegar o verbo dançar e empregar aí no pretérito, no passado. Então, como vai ficar essa frase? Minhas amigas dançaram com né, AM, porque eu estou falando do passado. Minhas amigas dançaram muito bem na apresentação de ontem. Já na letra B, que é que eu pego o verbo apresentar e empregue ele no futuro. Eu já sei automaticamente que esse verbo vai terminar com ão. Então, ficará: na próxima semana, as meninas apresentarão o espetáculo novamente. O verbo aplaudir no passado. Todos aplaudiram com AM, muito a apresentação. E na letra D, você vai fazer futuro, então os alunos se cansarão com ão, muito se não pararem de correr. Vamos virar aí nossa página, né? Vamos aí para a nossa próxima. Já a próxima pede que a gente faça aí o emprego, né, do tem sem acento e do tem com acento. A gente aprendeu também essas duas regras, bem tranquila. E aí diz assim, ó, imagine que duas pessoas, tem uma tirinha, primeiro vamos para a tirinha, eu vou ler a tirinha para vocês, tem assim, vamos, não quero ir para este lado, quero ir para esse lado, mas eu não quero, você tem a opção de descer, prefiro ir a cavalo para o lado errado do que ir a pé para o lado certo. Então, imagine que duas pessoas estivessem montadas no cavalo. Reescreva a fala do cavalo no terceiro quadrinho. Faça a adaptação necessária. Então, no terceiro quadrinho, o cavalo olha para ele e fala bem assim, ó, você tem a opção de descer. Perceba que o tem, empregado pelo cavalo, está sem acento, porque ele está se referindo ao homem que está em cima dele. Então, um homem só, esse tem está sendo empregado no singular.
Então, ele quer que você reescreva essa fala dele como se em cima do cavalo tivesse duas pessoas. Então, vai ser assim: vocês têm, com acento circunflexo, a opção de descer. 7. Complete as frases com tem sem acento e tem com acento. Então, o que a gente vai perceber aí, quinto ano? A gente vai perceber se esta frase está no singular ou se esta frase está no plural. Estas lojas têm com acento muitos vendedores. B. As árvores têm com acento galhos. Letra C. Luciana tem sem acento a revista do Cascão. Letra D. Este homem tem sem acento uma reclamação a fazer. E letra E. Nossos jogadores ainda têm com acento alguma chance. Vamos colocar a data da correção de hoje, gente. Vamos pegar o nosso livro de ciência para dar sequência ao estudo dos nossos sistemas, né? E hoje a gente vai dar início ao sistema nervoso. Nessa primeira parte, vocês têm tanto o sistema nervoso como o sistema reprodutor. Mas nesse primeiro momento, a gente vai dar foco ao sistema nervoso para fazer a atividade referente a ele. E depois é que a gente vai lá falar sobre os sistemas reprodutores. Então, eu estou apresentando aí para vocês uma imagem, que a gente já pode aí deduzir dessa imagem, que o sistema nervoso está muito intimamente ligado à questão do cérebro, né? Então, aqui nessa imagem eu apresento para vocês aí órgãos como o cérebro, e aí vem outras partes que compõem este órgão que está realmente utilizado ao sistema nervoso. Então, o cérebro, o tronco encefálico, essa partinha aqui, o cerebelo, parte do cérebro, e a medula espinhal. Todos esses órgãos aí fazem parte desse sistema que a gente vai estudar hoje, que é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é responsável por captar, processar, gerar resposta diante de estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem à nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. Então, esse sistema é muito fundamental, gente, para o ser humano. Por quê? Além de tudo, de fazer isso, ó, de captar, de processar, de gerar respostas diante de estímulos, ele também é um sistema que faz com que a gente nos preserve, né? Através do sistema nervoso, né, através desses estímulos, eu posso discernir, que é diferenciar, uma situação que eu corro perigo daquela que eu posso ficar tranquilamente. Como que eu posso perceber isso, Pro? Justamente por essas ações, né? Eu capto aquela situação, eu vou enviar aqui para o meu cérebro que vai processar aquela situação e a partir daquela situação que ele processou, ele vai gerar uma resposta para aquilo que ele captou. Porque a partir do momento que ele gera a resposta, é que o nosso corpo vai perceber se aquela situação é ou não um perigo para nós. A mesma coisa acontece pelo simples fato de você disser, vou pular. Né? Eu quero pular, pulei. Então, primeira coisa que aconteceu aí foi eu captei o estímulo, o cérebro processou o que eu queria e depois ele gerou a resposta. Qual foi a resposta? Eu pude pular. Então, a gente já sabe aí que é importantíssimo esse sistema para o nosso corpo. Esse sistema nervoso, ele está dividido em duas partes. Ele tem aí o sistema nervoso central e tem o sistema nervoso periférico, né? Aqui a gente consegue perceber que nesse central a gente tem a presença aqui do cérebro e também aqui desta outra parte que a Pro mostrou para vocês nesse instante, ó, que é a medula espinhal. Então, essas duas partes, elas compõem, tanto o cérebro como a medula espinhal, o sistema nervoso central. E depois, todos os nervos que estão espalhados por nosso corpo, eles fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, vamos ver aí.
Ele pode ser dividido em duas porções. Sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico, formado pelos nervos, ânglios e terminações nervosas, que estão espalhados por todo o nosso corpo. Aí uma parte muito importante, né, que é os nossos neurônios. Eles são ali responsáveis por distribuir aí todos esses estímulos, essas captações, esses processamentos que acontecem no sistema nervoso, estão muito presentes aí nesta parte do nosso corpo, que é os neurônios. O sistema nervoso ele é composto por um tipo especial de tecido, denominado tecido nervoso, o qual possui como tipos celulares os neurônios e as chamadas células glia. Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso, apresentam como parte básica o corpo celular, onde está localizado um núcleo, dois tipos de prolongamentos, os axônios e os dendritos. De acordo com a função desempenhada, os neurônios podem ser classificados em dois grupos básicos: os sensitivos ou aferes, que levam o impulso para o sistema nervoso, e os motores e inferes, que levam o impulso para outras partes do nosso corpo, como os músculos e as glândulas. Então, às vezes a pessoa, né, quando fica nervosa, começa a suar muito. Isso não acontece? Por quê? Porque nessa parte aí a gente está trabalhando com os neurônios, né, que são eferes, que é aqueles que levam, né, aquele impulso que a gente captou, a pessoa captou que aquela situação está deixando ela nervosa, o cérebro processou e aí os neurônios levam esses eferes, os impulsos para os nossos músculos e as nossas glândulas. Então, como o cérebro captou que aquela situação lhe deixa nervosa, aquilo pode estimular as glândulas, fazendo com que você sue muito. Então, existem duas formas, que é o sistema sensitivo, que faz com que a gente veja ali os impulsos do nosso ambiente, e os sistemas motores, né, que é também chamado de eferes, que leva esses estímulos para outras partes, para os músculos, né, para as glândulas. Tipo, alguém vai colocar uma coisa pontuda no seu corpo, né, vai lhe furar com aquilo ali, vai furar um músculo seu. O que acontece? Nesse primeiro momento, os neurônios que vão atuar é os aferes, que vê aquela situação, capta a situação, processa e gera o estímulo. Então, quando ela gera o estímulo, esse estímulo vai ser o efere, porque esse estímulo vai ser levado para as outras partes do nosso corpo, onde a gente consegue processar que aquilo é ruim, aquilo pode causar um dano, né? Tem imagem aí para vocês. Vamos falar agora do sistema central. Tá aí o encéfalo, que é o nosso cérebro, mais a medula espinhal. É a parte do sistema nervoso que gera a recepção e a interpretação dos estímulos. Podem ser considerados centro de processamento de informações do nosso corpo. Os constituintes do sistema nervoso central são a medula espinhal e o encéfalo. No sistema nervoso central, observe-se as chamadas substâncias brancas e cinzentas. As substâncias brancas correspondem aos axônios dos neurônios, enquanto as substâncias cinzentas correspondem aos corpos celulares. Então, o que eu posso dizer aqui? Aqui, essa parte do sistema nervoso central é o nosso HD, né? Se a gente fosse comparar com o computador, era o nosso sistema de processamento. Por quê? Por que sistema de processamento de informação? Tudo isso que a Pro está dizendo desde o começo da aula. Nesse sistema nervoso central é onde a gente capta as informações do que nos cerca, né? Acontece ali naquela parte da captação o processamento daquela informação e é justamente através do processamento daquela situação que gera os estímulos, que a gente pode discernir o que é bom, o que é ruim, né? O que causa dano, o que não causa dano, né? Pode ali você começar a ter estímulos no corpo, às vezes as pessoas começam a tremer, né? Porque tá tão nervoso, começa a tremer. Ali é um estímulo que foi levado do sistema nervoso para os nossos músculos, a situação que aquela pessoa se encontra, o cérebro captou que não é bom, que é perigo, e as pessoas ficaram tão nervosas, né, que acabam tremendo os músculos. É uma reação dos nossos músculos através do que foi processado no sistema nervoso central.
Mesma coisa acontece quando a pessoa fica muito, né, nervosa, que fica suada, muito suada, muito suada. Outra coisa, o sistema nervoso central captou que a situação não era legal, a pessoa ficou nervosa demais e o estímulo foi mandado pelos eféres para as nossas glândulas. Então, falamos do central, agora a gente vai falar sobre o periférico, né? A gente percebe que está espalhado para o nosso corpo inteiro. O sistema nervoso periférico garante a transmissão de informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso, deste para os músculos e glândulas e células endócrinas. Os neurônios responsáveis por levar informações ao sistema nervoso central são chamados de aféres. Aqueles que levam instruções às estruturas após o processamento dos estímulos do sistema nervoso central são chamados de eféres. Então aqui tem duas separações. Então, quem primeiro atua na nossa questão? Esses aqui, os aféres, que faz parte do sistema nervoso central. Depois que ele captou, processou e gerou estímulo, quem entra em contato? Os eferentes. Por que os eferentes? Porque eles são os responsáveis por distribuir aquele estímulo para o nosso corpo, para as outras estruturas do nosso corpo. Quais são essas outras estruturas que os eferentes estão aí, digamos assim, responsáveis? Eles vão distribuir para os músculos, eles vão distribuir para as glândulas e para as nossas células endócrinas. Então, os aferentes são quem primeiro trabalha onde? Em que sistema nervoso? O central. E depois, os eferentes trabalham no sistema nervoso periférico. Vamos agora falar rapidinho sobre algumas situações, né? Algumas funções desses nossos órgãos do sistema nervoso. Então, primeiro a gente tem o cérebro, nele estão as áreas de inteligência, de memória, de audição, de visão, de tato, de paladar, de linguagem e de sensações. Esse órgão, o cérebro, ele é dividido em partes, cada parte é responsável por uma dessas denominações que a Pro falou: memória, audição, visão, tato, paladar, linguagem, sensações. Depois a gente tem o cerebelo, que controla o equilíbrio do corpo, o movimento de andar em linha reta, enfiar a linha numa agulha, acertar a chave na fechadura e etc. Então, as pessoas que têm algum problema nessa parte do cerebelo, elas têm problemas seríssimos de equilíbrio, né? O bulbo é a região que controla os batimentos do coração, a respiração, a tosse, o espirro e outros movimentos que não dependem da nossa vontade. São aqueles movimentos involuntários, né? Acontece mesmo sem você querer. Ponte participa com o bulbo do controle do ritmo respiratório e é o centro da transmissão dos impulsos para o cerebelo. Medula espinhal conduz os impulsos nervosos dos nervos para o encéfalo e deste para os nervos. Então, a medula espinhal atua aí como um canal, né, de mão dupla. Ela leva o estímulo que estava no encéfalo para os nervos e leva o estímulo dos nervos para o encéfalo. Nervos transmitem estímulos do ambiente, do próprio corpo, até a medula e desta para todas as partes do corpo. É aquela parte que a Pró falou, né? Alguém vem furar você, né? Então, ali a pessoa quer furar seu corpo. Então, é um estímulo do ambiente, que está acontecendo no ambiente, que foi transmitido pelo nervo, né? Ali você encostou, a pessoa sentiu na pele, no tato, que aquela situação não era legal. Então, os nervos mandaram aí um estímulo para o encéfalo, né, para o cérebro, através da medula espinhal. Esse vai processar aquela situação, né, captou, processou e gerou estímulo. Qual é o estímulo que ele vai devolver? Qual é o estímulo que o cérebro devolve para o nervo? Que você se afaste, né? Ali é um estímulo de devolução. Então, conteúdo bem interessante. Eu gosto demais de estudar sobre os sistemas para a gente perceber como uma máquina humana, né, o corpo humano é uma máquina perfeita. Vocês vão aí fazer a atividade da página 503, que vai dar a vocês aí mais uma oportunidade de apropriação deste conteúdo. Então, vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula.